pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou estudante de fisioterapia. Muito bem, então estamos chegando no final dessa nossa caminhada dentro dos conhecimentos a respeito do sistema estomatognático, né? Os conhecimentos importantes principalmente para os clínicos, né? Para os médicos, os fisioterapeutas e os dentistas principalmente, tá? Principalmente, talvez outros profissionais aí da área da saúde vão se beneficiar desse conhecimento, mas principalmente esses três. Então essa daqui é a penúltima aula e logo mais nós vamos concluir todas essas séries de vídeos aí. Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as alterações faciais de uma disfunção do sistema estomatognático. E que disfunção é essa? A respiração bucal, né? Você já deve estar sabendo disso, precisa estar sabendo por causa dos vídeos que vieram antes desse, né? Clica aqui no cardzinho em cima, vai abrir para você a playlist inteira de sistema estomatognático, então você precisa conferir os vídeos aí que estiveram antes desse para que você não fique perdido no papo que nós vamos ter aqui agora, tá certo? Então, penúltima aula, como eu disse, a última aula vai ser alterações não mais faciais, mas a última aula a gente vai falar agora de alterações posturais, tá bom? Dessa disfunção aí do sistema estomatognático que é a respiração bucal. Tá, pessoal? Mas vamos deixar o futuro para depois e vamos falar do agora, né? Para falar das alterações faciais relacionadas à respiração bucal, a gente vai olhar para duas coisas, principalmente. Duas coisas, dois grupos músculos esqueléticos, tá? Do sistema estomatognático. E esses são a musculatura mímica. Então vamos lá, músculos mímicos, e também a gente vai falar do complexo ióideo, tem um acento em algum lugar ali, será que é no O? Tá? Ióide. O ponto aqui agora que eu quero identificar com vocês é antes da gente passar para isso aqui que a gente já identificou. Quem é o vilão dessa situação, pessoal? Quem é o vilão dessa situação? E vocês podem correr aí e responder. O vilão da situação é a respiração bucal. Com certeza é ela, porque é através da respiração bucal que a gente vai passar a falar dessas alterações do vídeo de hoje, do vídeo que virá depois desse. Mas não é, galera. A respiração bucal ela é apenas o meio para que o fato gerador da alteração exista. E o fato que vai gerar essas alterações, galera, é a mastigação unilateral. Então a gente tem que estar com ela na cabeça, porque é ela que vai gerar esse problema. Então eu vou escrever ela aqui, mastigação unilateral. E esse é o problema. Então vamos lá, vamos circular isso aqui para a gente ter muito bem identificado dentro da nossa cabeça contra o que nós temos que lutar, tá bom? Vocês já ouviram falar que a gente só consegue caminhar para a cura depois de levantar o diagnóstico? É óbvio isso dentro da medicina, né? A gente só consegue criar uma intervenção terapêutica depois de diagnosticar o problema. Então a gente só consegue trabalhar na cura depois de identificar o problema, identificar a doença. No caso aqui é uma disfunção, certo? Mastigar apenas de um lado da boca. Normalmente a mastigação é o quê? Bilateral. A gente mastiga, a língua manda o alimento para esse lado, a gente mastiga, a língua manda o alimento para o outro lado, a gente mastiga ou mastiga dos dois lados ao mesmo tempo, mas o respirador bucal frequentemente ele mastiga apenas de um dos lados. Isso aqui é uma revisãozinha de introdução da aula, tá? E por que isso acontece, galera? Já foi explicado isso aqui para trás, tá? Mas o lance é o seguinte, quando a gente respira pela boca, a gente usa apenas uma via para fazer duas coisas importantíssimas, que é mastigar o alimento e respirar. E se você mastiga bilateralmente,
você não vai conseguir respirar, porque o ar ele precisa passar ali por aquela cavidade que está preenchida por comida. Então você mantém o alimento apenas de um lado da boca para que o ar passe do outro lado. Então a comida fica aqui, você está mastigando desse lado, e desse lado aqui você mantém aberto para que o ar passe de lá para cá. Então você usa apenas o músculo, ou você recruta apenas estruturas de um lado da sua face. Então a gente entra agora no primeiro ponto. Musculatura mímica. Eu vou falar e depois eu escrevo, pode ser? Musculatura mímica, pessoal, não é fácil a gente pensar como que isso é complicado. Veja, a gente tem uma face inteira, com músculos que estão presentes tanto de um lado quanto de outro. Então, masseter, zigomáticos, levantador da asa do nariz, qual mais aí? Bucinador. São músculos que são nomeados uma vez, mas eles existem dos dois lados. Quando eu falo de masseter, é masseter esquerdo e direito. Bucinador, esquerdo e direito. Zigomático maior e menor, tem do lado esquerdo e tem do lado direito. E quando a gente mastiga apenas de um lado, é apenas um dos lados, ou seja, um desses músculos que eu vou estar recrutando, e não o outro. Mais ainda, a gente tem uma aponeurose, galera, que passa por cima de todos esses músculos. E ela recebe tensão a partir do exercício ou da atividade desses músculos. E essa aponeurose, galera, ela tem meio que essa função, né? Não sei se é certo dizer que é uma função dela, mas ela cumpre essa atividade no sistema estomatognático, a aponeurose facial. Uma vez que esses músculos eles estão em atividade, essa tensigridade, ou seja, a força tensional gerada pela contração muscular, é passada para essa aponeurose e ela distribui toda essa tensão pela face. E quando isso acontece dos dois lados, é legal demais, porque o músculo está trabalhando aqui, a tensão é distribuída e eu tenho um desenvolvimento facial que é homogêneo, é homeostático, é igual, é simétrico. Mas quando eu tenho uma atividade mastigatória concentrada em apenas um lado da face, eu vou ter tensão sendo distribuída especificamente em um lado dessa face. A distribuição acontece através dessa aponeurose. Vocês entenderam? Então essa tensão que está sendo muito mal distribuída vai gerar agora o que, pessoal? Assimetria, desequilíbrio, desarmonia facial. Beleza, pessoal? A gente não está vendo muitas pessoas fazendo aí agora as harmonizações faciais. Elas estão o que é? Deixando o corpo tecnicamente, né? Tecnicamente, porque tem pessoa que está fazendo harmonização facial, está parecendo que está fazendo desarmonização facial, pelo amor de Deus. Não vou citar nomes aqui não, mas vocês sabem de que eu estou falando. Então as pessoas que procuram esse tipo de trabalho é para fazer exatamente isso, deixar a face delas mais simétrica. Principalmente simetria é um ponto-chave para a gente falar de beleza, tá, pessoal? De estética. Então um lado do seu rosto tem que estar igual ao outro lado, em termos de proporções, de tamanho e de medidas. Então é nesse sentido que os harmonizadores faciais atuam ou costumam atuar. Então, pessoal, quando a gente está mastigando só de um lado, essa face ela vai estar recebendo tensões apenas de um lado e vai estar distribuindo essas tensões apenas de um lado do rosto. E os músculos da mímica facial, elas recebem essa tensão apenas de um lado. Então, o que acontece é o seguinte, aquele lado que está mastigando, que é o lado de trabalho, ele vai estar hiperativado e todos os músculos daquele lado do rosto, eles vão hipertrofiar, ou seja, vão aumentar de volume e vão crescer em termos de volume, de tamanho, certo? Sendo que do outro lado, o que deveria acontecer é que os músculos eles não crescem, eles apenas ficam o quê? Daquele tamanho neutro sem que ele se desenvolva. Não é isso que deveria acontecer? Mas nem isso acontece, pessoal. O fato é que quando a gente não dá estímulo na musculatura aqui, ela não fica no seu tamanho, ela decresce de tamanho, é o que a gente chama de hipotrofia muscular. Então aqueles músculos que não estão sendo utilizados, eles vão diminuir de tamanho. E é aí que a gente começa a falar das
alterações faciais que estão localizadas principalmente na musculatura mímica, também na musculatura mastigatória, tá, pessoal? Mas quando a gente está falando aqui de face, o negócio fica mais visível nos músculos mímicos. Entre eles, os mais importantes, os músculos da asa do nariz, que no respirador bucal ele vai estar hipotrofiado bilateralmente, né? Que a gente não solicita o batimento das asas do nariz para respirar, o que acontece frequentemente no respirador nasal, né? Então ele vai estar hipotrofiado e o músculo também levantador do lábio da boca, tá bom? Então ele vai estar hipotrofiado agora unilateralmente, só do lado de equilíbrio, o lado de balanceio, que é o lado que não costuma mastigar e não está recebendo as tensões da aponeurose por causa da inatividade dos músculos desse lado, né? Então esse levantador do lábio da boca, ele vai estar deprimido, ele vai estar desativado, então comprometido ali em termos de volume e de estrutura. Sendo que do outro lado vai estar hiperativado, né? Então o lábio ele vai estar muito mais levantado de um lado do que do outro. Sabe até o que pode acontecer, pessoal? Uma modificação do globo ocular, modificação espacial mesmo, tá? Porque os músculos que são responsáveis por manter o globo ocular na sua posição e até movimentá-lo de um lado para o outro, ali quando a gente fala de movimentos oculares, né? Ele recebe, ele é acometido por aquela tensão, aquela hipertensão da aponeurose e a gente pode ter uma modificação espacial até do globo ocular. Tá, galera? Então, a pessoa... Não é difícil vocês notarem isso. Estudando para dar essa aula, eu comecei a ficar de olho nas pessoas no meu Instagram. Então, rolando os meus stories lá, eu vi um colega de profissão, que eu não vou falar o nome dele aqui para expor, né, claro. Mas eu vi um colega de profissão, um fisioterapeuta, gravando um vídeo lá nos stories, falando algumas coisas, e é impressionante como que o lábio da boca dele, de um lado, é muito mais levantado do que o outro. Então, se você dividir, se você tirar um print e dividir os lados do rosto dessa pessoa, e de muitas outras pessoas, porque é comum a respiração bucal por aí, você vai ver que em um lado do rosto dele ele parece estar triste, ou com paralisia facial, né? A pessoa parece estar com paralisia facial. Então, de um lado do rosto dele, o lábio está para baixo, e de um outro lado, enquanto ele fala, o lábio está para cima. A gente vê esse formato assim, ó. Totalmente o quê? Desarmônico e assimétrico. Outra coisa também que não é difícil da gente notar, pessoal, é a diferença de tamanho do lábio inferior de respiradores bucais e respiradores nasais. Então, o respirador bucal, porque ele não costuma manter os lábios vedados, esse lábio ele tem a tendência de pender para baixo. E o lábio inferior de respiradores bucais fica quase com o dobro de tamanho do lábio superior. Vocês percebem? Porque ele não precisa ficar com o lábio vedado. Desse jeito. Do contrário, ele fica com o lábio aberto, a boca aberta, né? Na verdade, portanto, os lábios não vedados, sei lá. Então ele fica com a boca assim, e esse lábio vai cada vez pendendo mais, vai ficando assim, ó. Então você vê a pessoa com um lábio muito grande, o lábio inferior muito grande. Porque ele vai pendendo, pendendo, pendendo. E claro, a gente tem também a hipotrofia do músculo orbicular dos lábios, né? Que não consegue manter o tônus na estrutura labial e bucal, né? Os dois em geral. Então o lábio vai caindo, caindo e vai ficando cada vez maior. Então a gente volta a falar de assimetria, a gente volta a falar de alterações dos músculos da mímica facial, tá, pessoal? Vou anotar alguma coisa aqui sobre isso para a gente ter o registro e a gente fala dos músculos e do ocioide. Pessoal, então eu modifiquei aqui, tá? Porque eu estava com dificuldade de conectar o título com a descrição. Então, título 1, descrição 1, título 2, descrição número 2, tá? Assim você sabe o que faz, que conversa com o que aqui no quadro. Muito bem, galera. Então, complexo ióideo, né? Por que se chama complexo ióideo? Porque eu estou falando de um osso em particular e de alguns músculos também em particular que estão relacionados com esse mesmo osso, tá? Então, muito bem, continuando o raciocínio dentro das alterações faciais por conta da mastigação unilateral, né, pessoal, do respirador bucal, a gente vai seguir aquela mesma ideia, tá? A causa da lesão é a mesma. E por que é muito legal, pessoal, a gente ter na cabeça
essa causa da lesão? O que que acontece? Qual que é o mecanismo ali que possivelmente vai gerar esse problema ou essas alterações? Porque depois que você entende isso, o mecanismo de lesão, se você conhecer a anatomia e as estruturas que estão relacionadas e sofrendo essa perturbação, fica muito fácil deduzir o que vai acontecer. Você quer uma prova? Então vem cá. Fixando a ideia na nossa cabeça, eu estou falando de quê? Mastigação unilateral. Então eu estou falando de forças tensios ou forças de tensão em apenas um lado dessa face, que está gerando uma hiperativação muscular em apenas um lado desse rosto e uma hipoativação muscular do outro lado, por consequência, hipertrofia de um lado, hipotrofia do outro. Essa hipertrofia dos músculos frequentemente vai cursar o quê? Com contraturas e encurtamentos musculares que vão então conseguir criar alterações que são anatômicas. Enquanto são só anatômicas, está tudo bem, porque esse indivíduo ele fica só assimétrico, ele fica só feio, fica estranho. Mas o problema é quando essas alterações elas se tornam também funcionais. E aí a gente passa a falar realmente de um problema que pode ser grande. Então o raciocínio é esse, galera. O raciocínio é esse, a problemática é essa aí. Agora a gente só precisa conhecer a estrutura. Então complexo ióide. Então o negócio é o seguinte, a gente está falando de um osso e 6 pares de músculos. E esses músculos eles são divididos em músculo supraioide e músculo infraioide. Ou seja, músculos que estão acima do osso ióide e músculos que estão abaixo desse mesmo osso. Quais são os músculos que estão acima dessa estrutura óssea, pessoal? É o músculo miloióideo, genoióideo e estiloióideo. Vamos começar falando desses três? Muito bem. Então dá uma olhada aí na imagem desses músculos, pessoal, onde é que eles estão? Acima do osso ióideo, claro, já falei. Mas o que vocês acham que vão acontecer, pessoal, quando esse aumento de tensão que está espalhada ali por aquela aponeurose, e a gente tem uma fáscia também que é chamada de fáscia cervical profunda, que fica aí na região do pescoço e cobre toda a região do pescoço, tá, pessoal? Vindo da frente aqui da garganta até a nuca. Então quando essas fáscias elas estão transitando ali tensões que estão localizadas apenas em um lado do rosto. O que vai acontecer agora olhando para os músculos supraioides? A gente já falou de musculatura mímica, mastigatória boa. O que vai acontecer com esses músculos aí? Olhem para eles, pessoal. Olha que legal. Quando esses músculos eles ficam hipertensionados apenas de um lado, o que vai acontecer é que minha cabeça, muito provavelmente pela posição dos músculos, considerando a origem e a inserção dele, a minha cabeça provavelmente vai rodar e posteriorizar. Se eu estiver falando, por exemplo, da hiperativação do músculo estiloióideo, que está aqui no processo estiloide e no ocioide. Então a minha cabeça vai fazer isso. E se eu estiver falando de uma hiperativação agora do milo e do gênioióide? Olha, minha cabeça vai rodar também, só que vai rodar e vai para frente, vai fazer isso. Concordam ou não, pessoal? Ainda falando do milo e do gênioióide, a minha mandíbula ela vai também abaixar, então vai favorecer aquele padrãozinho de boca aberta. Então o indivíduo, além de ficar assim e assim, ele ainda vai pender a mandíbula, ele vai ficar assim. E agora, se vocês passarem a prestar atenção, vocês não vão ter dificuldade de encontrar pessoas assim. Pessoas que convivem com vocês. Enquanto vocês estão conversando com elas estão assim, ó, te olhando. Enquanto você está conversando, enquanto as pessoas estão paradas, descansando, elas estão assim. Elas descansam com a cabeça lateralizada. Isso é porque a pessoa respira pela boca, mastiga só de um lado, e o lado de trabalho dessa pessoa tensiona todas essas estruturas, inclusive as estruturas supraioides, tá, pessoal? Então, como eu disse, até aí nós estamos falando apenas de alterações anatômicas, que tem a ver com a forma do corpo. Mas, galera, esse tipo de alteração aqui da hiperativação dos ióideos anteriores, que é o milo e o gênioióide, essa posiçãozinha rodada e anteriorizada, com o pêndulo da mandíbula, assim, pode gerar problemas respiratórios, tá? Isso porque o osso ióide, uma vez que fica anteriorizado e lateralizado, ou seja, fica abaixado, junto com esses músculos que estão encurtados, pode comprimir a traqueia.
Então a pessoa passa a ter algum problema para respirar, passa a ter dores na cervical, não tem sentido? Porque essa tensão que está na estrutura ióidea, logo, se a pessoa ficar assim muito tempo, vai passar para a cervical, para o trapézio, então a pessoa começa a ter dores aqui, ó. Fica super tenso o trapézio só de um lado. A pessoa passa a ter dor no ombro, porque essa tensão vai gerar um encurtamento do trapézio, então a pessoa fica com um ombro mais alto, o outro mais baixo. Fica parecendo um zumbi, né, pessoal? Essa pessoa que eu estou descrevendo aqui parece um zumbi, não parece? Mas é por causa disso, pessoal. Essa diferença de tensão entre os lados do corpo, falando de sistema estomatognático, entre os lados da face, cria esses problemas. Falando de músculos supraioides. Tem sentido, pessoal? Não tem sentido isso que eu falei? Quando a gente conhece o mecanismo de lesão e a gente conhece a estrutura, é só a gente deduzir. Vocês estão comigo? Vamos falar agora de musculatura infraioidea. Vamos lá, quais são os 3 pares de músculos infraioideos? Lembrei aqui agora do tireoióideo, me lembrei do homoióideo e também o esternoióideo, pessoal. São esses 3 músculos aí infraioideos. Veja, o homoióideo ele se chama homoióideo porque ele está conectado ao osso ióideo e ele está conectado nas escápulas, que recebiam o nome de omoplatas, né? Antigamente chamavam omoplatas, então homoióideo. O esternoióideo, conectado no osso ióideo e no externo, e o tireoióideo, galera, cartilagem tireoidea e o ocioide. O que mais? Miloióideo, milo é músculo, é língua, tá bom? É um afixo aí que faz referência à musculatura da língua. Então o osso ele tá ali, o osso, oh meu Deus do céu, o músculo ele é o músculo mais superficial ali da cavidade bucal, ele fica em contato com a língua. Tem o gênio ióideo, né? O gênio ióideo faz referência ao queixo, então ele está aqui do lado de dentro da mandíbula, então ele se conecta à parte de dentro do queixo e ao osso ióideo, e por fim a gente tem o estiloióideo. Processo estiloide na base do crânio e o ocioide, galera. Então tudo é origem e inserção. Eu vejo, poxa, esse pedaço de massa, aqui que eu estou vendo, que eu vou dar o nome de músculo, ele está conectado nessa estrutura aqui na base do crânio que eu vou chamar de processo estiloide. E está conectado nesse osso aqui embaixo que eu vou chamar de ióideo. Qual que é o nome desse pedaço de massa? Músculo estiloióideo. Tá pregado aqui, tá pregado lá, esse é o nome. Tá, galera? Então o raciocínio é esse. Focando, Vitor, vamos lá, a gente está falando de alterações faciais agora, olhando para os músculos infraioideos. Pessoal, agora eu uso o mesmo raciocínio. Tensão em apenas um dos lados, a tensão está sendo distribuída apenas nesse lado. O que vai acontecer com esses músculos que estão embaixo? O que vai acontecer com esses músculos que estão embaixo do osso ióideo? Então o foco aqui, galera, ele é principalmente para um deles, tá? Que é o homoióideo. Porque ele recebe bastante, por ele ser um músculo grande ali do complexo infraioideo, ele recebe muito essa tensão unilateral por causa da mastigação unilateral. E acontece que esse osso homoióide, como eu disse, ele sai das escápulas, da borda superior da escápula, e ele vai até o osso ióideo. E a inserção ióidea desse músculo é junto com outro músculo desse complexo, que é o músculo esternoióideo. Eles dividem a mesma inserção. E agora, essa mesma inserção serve para criar uma âncora para a fáscia cervical profunda, que eu falei com vocês, que é também um tecido conjuntivo ali que recebe bastante essa distribuição de tensão. E essa fáscia cervical profunda, ela desce agora e ela se insere lá na primeira costela, pessoal. A primeira costela que nós temos ali, logo abaixo da clavícula, ela fica inserida ali. Então esse aumento de tensão vindo em todo esse lado da fáscia, passando pelo músculo principalmente homoióideo, que tem contato ali com a inserção da fáscia cervical profunda, manda uma resposta que é de ativação ou hiperativação para esse tecido conjuntivo, para essa fáscia, e ela puxa, pessoal, a primeira costela para cima. E acontece que essa primeira costela, junto com a clavícula, elas formam um espaço, que é um espaço triangular subclavicular,
que permite a passagem de estruturas muito nobres do nosso corpo. Então veja bem, clavícula, beleza? E aqui a gente já tem o osso externo aqui, né? Processo xifoide. E aqui a gente já tem a saída da primeira costela, beleza? Então aqui, essa região é chamada de triângulo subclavicular. E por aqui, o que a gente tem passando? Artérias e veias. Artérias e veias claviculares. E, galera, o plexo braquial. Ou parte do plexo braquial. Caramba! Então, se esse espaço aqui, que deve ter um comprimento, tá? Comprimento. Deve ter um comprimento X. Ele passa a ter um comprimento que é o que, galera? Menor que X. O que é óbvio que vai acontecer? Me diz vocês. O que vai acontecer aqui? O que eu vou ter comprometido nessa situação? Segmentos vasculares e segmentos venosos importantíssimos para nós. Então é muito comum, por exemplo, pessoas que mastigam muito do lado esquerdo, elas terem sintomas... Meu pincel caiu. Elas terem sintomas álgicos que se confundem muito com dores cardíacas, tá, pessoal? Dores miocardiais. Mas não é dor do coração, não é dor muscular. Ou melhor, dor muscular não, é dor por causa de tensões musculares. E a causa, na verdade, é uma compressão de estruturas nervosas e vasculares. Então, esse triângulo aqui, ele diminui de tamanho, eu vou ter uma compressão dessas estruturas e a pessoa fica com uma dor no peito do lado esquerdo. Aí acha que é problema no coração. Aqui onde é que está o problema? Então a pessoa pode ter também, que mais? Isquemias, né, pessoal? Isquemia das estruturas aí que recebem sangue e transitam sangue aqui das artérias e veias claviculares ou subclaviculares. Também a gente pode ter alteração de sensibilidade, né, de membros superiores ou do ombro por causa do quê? Da compressão de nervos que fazem parte do plexo. Então vocês entenderam o problema, que agora um problema que eu classifico como sério, né? Não estou falando apenas que o indivíduo ele vai ficar feio ou estranho, mas ele vai ficar com dores, com alteração de sensibilidade em algumas regiões, e isso sim é algo que a gente precisa conversar, entender e criar intervenções eficientes para livrar o nosso paciente desse quadro. Beleza, aulinha boa, hein, galera? Aulinha boa, interessante. É muito legal esse raciocínio que a gente criou aqui, tá? Então veja, eu terminei de explicar para você sobre os músculos infraioides, aí eu comecei a criar aqui a barulhada, velho. Comecei a colocar no quadro aqui a descrição sobre a explicação que eu dei, e aí eu me esqueci dos músculos supraioides, né, que a gente falou. Então ficou nessas duas últimas linhas aqui, só para lembrar, gerar um gatilho em vocês aí de tudo que a gente conversou. O mais importante mesmo é o papo que a gente bateu, né, pessoal? Vamos ficar ligado em tudo que a gente raciocinou até aqui. Galera, então espero que tenha ficado claro aí a importância do bom funcionamento desse sistema, né, do sistema estomatognático. Então a gente ainda nem acabou, a gente vai falar no próximo vídeo, que será o último sobre o sistema estomatognático, das alterações posturais aí de disfunções desse sistema. Mas veja, como que a gente precisa então combater isso aqui, né, galera? Esse é o vilão, a mastigação unilateral, a hiperativação dos músculos apenas de um lado do nosso corpo. Nós temos dois lados, ó, o lado esquerdo e o lado direito. E os dois lados eles precisam estar sendo usados igualmente, né? Então, para a gente combater a mastigação unilateral, a gente incentiva e cria estratégias para que o nosso paciente ele, o quê? Respire pelo nariz. Né? Então, a gente faz ele respirar pelo nariz, não é porque a respiração bucal faz mal, não. É porque a respiração bucal gera comportamentos do sistema estomatognático e esses comportamentos, esses vícios, geram grandes problemas, né? E indiretamente, é claro, a respiração bucal faz mal sim, mas vocês entenderam o que eu quis dizer.
né, pessoal? Dar importância ao que realmente é importante, manter os nossos olhos fixados no real problema. Beleza? Então isso é tudo que eu tinha para falar com vocês nessa aula. Galera, faz o seguinte, não sai do vídeo sem se inscrever no canal não, sem dar um joinha aqui embaixo. Isso aqui, tudo que eu produzi para vocês é muito difícil de ser produzido, aprendido e transmitido para vocês aqui no vídeo. Então não te custa nada, se inscreve, deixa um comentário e você fazendo isso me incentiva a trazer cada vez mais e mais conteúdo, tá certo? A gente se vê nos próximos vídeos. Obrigado por assistir até aqui, até mais, tchau!